Vamos ler aqui, não só esses versículos que estão aqui, mas o capítulo 6 de Atos, capítulo 6, vamos falar sobre um líder cheio, né? Vamos ler a partir do terceiro versículo. O terceiro versículo diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se posição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria, ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Enfim, a gente já falou sobre esses versículos anteriores, né? Mas vale a gente se relocalizar no contexto. A pergunta para você responder aí no teu roteiro. Na leitura do capítulo 6 de Atos, vemos menções a Estevão como sendo alguém cheio. De quem e de que Estevão era cheio? Essa resposta é fácil, né? Está no texto a resposta, né? Então, agora, tudo que você analisar aqui, você vê que o Estevão foi cheio. Nesses versículos que nós lemos, fala aqui do que, de quem ele era cheio. Então, anota aí as suas respostas. De quem e de que Estevão era cheio. Ok, vamos lá. Esse homem que a gente vai estudar sobre a vida dele, que é o Estevão, ele foi o primeiro mártir cristão relacionado aqui na Bíblia. Se houve algum antes, não foi mencionado, mas eu acho que não. Enfim, ele foi o primeiro mártir cristão. O que se sabe dele até aqui, certo, é que ele era um judeu helenista, ou seja, um judeu de cultura grega, que se converteu ao cristianismo. Ele estava entre essas pessoas que observaram que as viúvas daqueles que não eram judeus de fala hebraica ou aramaica estavam recebendo mais do que as outras. Ele foi um dos que observou isso e que foi conversar
E então, estes que observaram esse problema, eles foram escolhidos para ajudar na solução. Então, isso é muito interessante. Eles não fizeram fofoca, foram comunicar quem é de direito, e então eles foram escolhidos para ser solução do problema. É fácil só apontar problema. A gente tem que apontar solução e buscar ser parte da solução. Só ficar falando não adianta. Então, ele foi alguém que se propôs a fazer parte da solução. Quando a gente olha no discurso do Estevão, e eu acredito que nas outras aulas a gente vai dar uma olhada no discurso dele, nós vemos nitidamente que ele era um homem culto, versado nas Escrituras. Ele conhecia a Bíblia, gente. Conhecia as Escrituras. Ele conhecia a história. Então, era um homem que tinha, então, muito conhecimento, muita cultura. No entanto, havia mais do que conhecimento, mais do que cultura, mais do que conhecimento das Escrituras na vida e no discurso dele. Havia isso, é muito nítido, mas tinha muito mais do que isso. E a Bíblia vai dizer aqui que ele era um homem cheio. Vamos pensar aqui então na caminhada ministerial dele. A caminhada dele vai começar com o fato de que ele tinha uma vida exemplar. Uma das regras para ser, nesse caso, um diácono, servir as mesas, certo? Tinha que ter boa reputação. Então, ele tinha uma vida exemplar. E isso o levou a ser eleito como um dos 7 membros daquele grupo que assumiu servir as mesas. E o Estevão é mencionado em primeiro lugar na lista. E, geralmente, nos escritos bíblicos, se alguém vem em primeiro lugar, geralmente tinha uma razão para isso. Era alguém que se destacou, ou alguém de maior autoridade, ou de maior influência. Ele vem encabeçando essa lista. Ele se dispôs, ele se propôs a isso. Ele se propôs a isso. Quem sabe ele podia dizer, não, eu não quero esse negócio aí, eu conheço muito da Escritura, eu sou um cara muito culto, sou um cara versado nas Escrituras, servir mesa? Não, eu tenho que ser um dos apóstolos. Manda eu lá com o Pedro. Eu conheço mais que o Pedro. Eu tenho mais cultura do que o Pedro, do que o João, do que o Tiago juntos. Mas ele era servo. Ele era servo. E foi assim essa caminhada espiritual dele. Ele não acreditava que isso seria menos importante ou mais importante, não. O que veio à mão dele, ele fez. E o fez com amor. No reino de Deus, tudo é importante e todos são importantes. Nós somos um corpo e tudo no corpo é importante. Mesmo o dedo mínimo é importante. Tudo tem uma função. E talvez haja alguns membros que apareçam, mas, no entanto, os que não aparecem tanto não são menos importantes do que aqueles que aparecem. E o Estevão tinha essa consciência. Ele foi, então, comissionado para esta função. E algumas coisas muito interessantes. Nós vemos que o Estevão recebeu a imposição
de mãos. Imposição de mãos, está muito claro. Imposição de mãos dos apóstolos. Capítulo 6, no versículo 6, você vê isso, né? Houve esses escolhidos, e a Bíblia diz que esses que assumiram essa função receberam imposição de mãos, a bênção para ministrarem, para o exercício desse ministério. Gente, é muito importante que todo exercício ministerial esteja debaixo a palavra, da bênção de uma autoridade espiritual. Debaixo da bênção de uma autoridade espiritual. Isso é muito bíblico. Desde o Antigo Testamento, as funções dos sacerdotes, reis, dos profetas, eles recebiam uma ministração, uma bênção. Aconteceu isso no Antigo, no Novo Testamento, a gente está vendo aqui. A gente vai ver, mesmo em Atos, no capítulo 13, lá em Antioquia, quando eles foram enviados debaixo de bênção. Isso fala de cobertura espiritual para o exercício ministerial. Todo o ministério precisa estar debaixo de bênção. É por isso que nós temos em vários momentos aqui, vai lá o pessoal da evangelização, do imersão, dos artistas de Cristo, do Projeto Lucas, ou vai alguém fazer alguma coisa em algum lugar, ou vai iniciar um ministério. O que a gente faz? A gente chama, ora, unge, dependendo do momento. É importante que tudo aquilo que a gente vai fazer, faça debaixo de bênção, debaixo de uma autoridade. Lógico que a maior cobertura é o sangue de Jesus, é Deus, é o poder de Deus, eu sei disso. No entanto, a Bíblia mostra esses exemplos dessa ministração, dessa cobertura para aqueles que exercem ministérios. Essa razão que, vez ou outra, a gente chama aqui quem é facilitador de grupo pequeno ainda não recebeu oração, bem recebeu oração. Então, isso tudo é importante. GPs, todos os nossos GPs, eles precisam estar debaixo de uma autoridade, de um líder de rede, de uma supervisão. Se é um GP isolado, que não está debaixo de uma autoridade, não recebeu bênção, está isolado, fazendo qualquer coisa do jeito que quer, está errado, está sem cobertura, não tem bênção. Precisa estar dentro do que é estabelecido. Teve um trabalho, uma função estabelecida dentro dos seus detalhes. Vai cuidar das viúvas, do suprimento, da divisão. Enfim, tinha os detalhes todos da função. E eles eram obedientes. Então, o Estevão foi esse cara, culto, versado, possivelmente de uma condição financeira elevada, porque na época acha-se que possivelmente 20% no máximo dos homens sabiam ler, talvez. Mulheres, um índice muito menor, mulheres, não só as mulheres da nobreza, do palácio, alguma coisa assim. E ele era esse cara, um dos caras que era destaque, e quem tinha esse conhecimento também geralmente era associado a uma condição econômica mais abastada. Mas é isso, esse cara, ele vem, ele se dispõe a servir, a fazer parte da solução, ele vem e ele coloca a cabeça dele debaixo da mão dos apóstolos, recebendo essa cobertura, e ele está ali, então, debaixo de bênção. É que esse homem que é exemplar está aqui nos ensinando com o exemplo dele.
Estevão, ele se tornou um instrumento valioso nas mãos de Deus e diz que ele operou grandes maravilhas e sinais. Mas, não por acaso, esses moveres sobrenaturais de Deus fluíram por intermédio dele. Sabe por que os moveres sobrenaturais de Deus fluíram? Porque ele era um homem cheio. Fala comigo, cheio. O texto diz, e aqui a gente vai falar um pouco das respostas de vocês, que ele era cheio de quem? Do Espírito Santo. O terceiro versículo diz isso. O terceiro versículo também diz que ele era cheio do quê? De sabedoria. Versículo 5 diz que ele era cheio de fé. Também versículo 5 diz que ele era cheio do Espírito Santo. Versículo 8 diz que ele era cheio de graça. Versículo 8 também diz que ele era cheio do quê? Do poder de Deus. E ele era tão cheio que isso transbordava e derramava sobre as pessoas. O que existia nele era derramado sobre as pessoas. Então, isso são as coisas explícitas. Daí também, outros citaram aqui ousadia, e ele foi um sujeito com muita ousadia. Outras situações aqui, citações do que ele era cheio, e de fato o era. Ele era um homem cheio. E algumas observações aqui, Lucas, que escreveu Atos, raramente ele classificava os milagres e prodígios realizados pelos apóstolos, mas o Estevão, aqui ele destaca que os prodígios e os sinais eram o quê? Grandes. Está aqui, gente, esse diácono, que não era um dos 12, que não tinha o título de apóstolo, mas ele era alguém que servia mesas. E ele fazia, Deus por meio dele operava grandes milagres. E no grego, esse tempo verbal aqui, é algo como continuava a realizar. E é difícil a gente determinar esse tempo. Mas será que ele realizava milagres antes de receber essa imposição de mãos? É possível, ele continuava a realizar. Eles se reuniam nas casas, e nas casas acontecia oração. Nos grupos pequenos, nos GPs da igreja primitiva, eles oravam e também tinha cura. Então, é possível que até mesmo sem antes dessa questão oficial, talvez o Estevão, isso não está na Bíblia, ok? Talvez ele fosse um membro de um grupo pequeno. Só isso. Mas quando eles oravam uns pelos outros, Deus já fazia coisas. E era algo que acontecia continuamente na vida dele. E então é muito interessante essa observação, que ele estava sendo usado por Deus, continuava a realizá-los, e mostra também que isso não era algo esporádico, era algo contínuo. Vamos pensar. Então a gente descobre aqui que o Estevão era cheio. Vamos pensar nesse fato de ser cheio. Olhamos para o Estevão, vamos olhar para a nossa vida. E vamos ver se nós temos buscado nos encher do mesmo que ele foi cheio. Essa história está aqui na Bíblia, não é só para dizer que o Estevão era cheio. Essa história está aqui para que eu e você olhemos para essa história e queiramos, como ele, ser cheio. É uma história para nos inspirar. E o Espírito Santo que estava no Estevão não é diferente do Espírito Santo que está em nós. Ele é o mesmo. O Jesus do Estevão é o mesmo Jesus nosso. A questão é que ele era cheio. Terceiro e quinto versículo está escrito que Estevão era cheio do Espírito Santo.
cheio do Espírito Santo. Em toda a Escritura nós percebemos que pessoas que buscam, e essa é uma palavra-chave, pessoas que buscam, ninguém é cheio se não busca, ninguém é cheio de graça. Ninguém é cheio de graça. Que buscam ser cheias do Espírito Santo foram usadas por Deus de maneira diferenciada. Eu já citei aqui para vocês que Estevão não tinha o título do apóstolo, era um diácono. Mas você percebe que ele foi usado da mesma maneira como os apóstolos eram usados? Isso mostra que ser cheio do Espírito Santo independe da posição que se ocupe. O ser cheio ou não do Espírito Santo depende da busca que se tem. De ter sede do Espírito. De pedir mais do Espírito Santo. Uma oração que eu oro com muita frequência, certo? Eu oro o que Jesus disse assim: vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Gente, eu amo essa passagem, eu amo, e eu oro essa passagem, ok? Eu já tenho o Espírito Santo em mim, comigo, ok? Mas sabe o que eu fico pedindo? Eu fico pedindo mais. Eu disse, Pai, Jesus disse isso, está na tua palavra. Nós que somos maus sabemos quanto mais o Pai Celestial. E quando Jesus diz isso, Ele está nos motivando a pedir mais do Espírito Santo. Ele quer que a gente peça. Ele está dizendo, olha, está disponível. Está disponível. Será que a gente tem pedido mais e mais do Espírito Santo? A gente tem pedido do Espírito Santo? Quando eu oro, eu começo a pedir o Espírito Santo, eu diria que 2 pedidos são muito básicos. Em primeiro lugar, eu oro para que eu seja cheio do fruto do Espírito. Porque fruto tem a ver com caráter. Com o que eu sou. Com caráter. Daí eu vou pedir o fruto do Espírito e eu oro para que todas as características do fruto estejam em mim. E eu a cito, às vezes eu esqueço de alguma, vou lá, ligo a Bíblia, né? Gálatas 5, eu vou lá, leio, daí eu oro, Jesus, eu preciso do fruto do Espírito, eu quero que em mim haja isso. Primeiro fruto, caráter. Depois eu vou pedir os carismas, os dons. Sabe por quê? Porque carisma sem caráter é igual a caos. Carisma sem caráter é igual a catástrofe. Então, daí eu começo a pedir os dons, eu vou citando um a um. Eu digo, eu estou pedindo mais do Espírito Santo. Eu vou pedindo mais do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Cheio dele. Então, ele era cheio porque ele buscava. Ele buscava. Você que é batizado no Espírito Santo, ore na linguagem do Espírito Santo. Quanto mais você ora na linguagem do Espírito Santo, mais cheio dele você fica. E a Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, o entendimento fica sem fruto, mas o Espírito ora bem. Quando você ora em línguas, enfim, a Bíblia diz que é o nosso Espírito orando. É o Espírito que está orando.
Quando você ora em línguas, inclusive você pode estar orando e você está até fazendo outras coisas e até fazendo alguma outra coisa, estudando, fazendo algum trabalho, e se é possível, ora em línguas, porque é o Espírito que está orando. Então, é muito importante nós orarmos em línguas. Se você ainda não ora em línguas, sabe, você não é menos porque você não ora em línguas. Mas eu quero motivá-lo a buscar orar em línguas e ser batizado no Espírito Santo. É muito perceptível, quanto mais nós oramos na linguagem do Espírito Santo, mais cheios dele nós somos. E mais dele flui em nós e por nosso intermédio. E orar em língua, gente, não é só aqui no TCL. Também, mas não é só aqui. Nós podemos orar em línguas em todo o tempo. Em todo o tempo. Nós já estudamos essa questão da oração em línguas, do valor dela, da importância dela. E nós já estudamos, inclusive, a respeito daqueles que querem calar as línguas, como a gente já estudou, daqueles que só usam um versículo da Bíblia, que se não tiver intérprete, que se cale. A gente já estudou o contexto daquilo, não tem nada a ver com o que essa gente está dizendo. Eu já contei a vocês aqui algumas experiências, né, do que Deus ministrou ao meu coração. Que no ano ele me disse assim, numa certa conferência ali, ele falou: "Ei, você tem orado bastante em línguas do altar, né?" Daí eu falei: "Sim, Deus, eu tenho." Daí ele disse: "Quando você ora em línguas, você está honrando o meu espírito." Eu nunca mais me esqueci daquilo. Quando nós oramos em línguas, nós estamos honrando o Espírito Santo. Daí, no ano seguinte, enfim, eu estava, daí ele também me disse: "Silas, ora em língua em todo lugar, ora em língua sempre." Não que eu não fazia isso, eu até fazia, mas eu passei a fazer muito mais. Enfim, orar em línguas dirigindo, orar em línguas lavando louça, fazendo alguma coisa. É importante nós orarmos em línguas, enfim, nos enchermos do Espírito Santo. Louve, cante. Efésios 5 lá fala do contexto em que o Espírito Santo se move. Não é só isso que eu estou citando, tem mais coisas. Mas busquemos ser cheios do Espírito Santo no teu carro, enfim, onde você estiver, tenha um áudio da Bíblia, tenha louvor, tenha adoração, cante, tenha louvor na tua casa, tenha Bíblia na tua casa, tenha boa mensagem na tua casa, para que o Espírito encha. Estevão era cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, um diácono cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria. Sabedoria também não é de graça e não vem de graça. Salmo 111:10, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, para ser cheio de sabedoria, é necessário que sejamos cheios do temor de Deus. Temor de Deus a sabedoria começa no temor de Deus. Quem teme a Deus é alguém que honra a Deus, é alguém que obedece, que lê e aplica a palavra, que anda na presença de Deus. Sabe, se isso ocorre, se isso é prática da nossa vida, a gente vai ser cheio de sabedoria. Sabedoria vem em resultado disso. Sabedoria não é algo que a gente nasce com ela. Não, sabedoria é algo que se adquire. Talvez seja um pouco sutil, mas há uma diferença entre ser inteligente e sábio. Às vezes tem pessoas que são muito inteligentes, naturalmente, que até não fizeram esforço nenhum, que não estudaram, mas elas nasceram assim. Outros têm que buscar uma inteligência, têm que exercitar isso. De alguma outra maneira, também,
Todos têm algum tipo de inteligência. Não é porque eu não sou bom em matemática que eu não sou inteligente. Talvez a minha inteligência não seja lógico-matemática, seja linguística, ou talvez artística, ou alguma coisa assim. Todos têm alguma inteligência. Mas, enfim, inteligência é algo que se nasce e se desenvolve. Agora, sabedoria é no temor de Deus. Na cadeia está cheio de gente muito inteligente, mas não teve sabedoria para usar a inteligência. Sabedoria é algo que vem de Deus, do temor a Deus, sim, de uma busca de conhecimento em fontes boas, mas o Estevão era cheio de sabedoria. E tanto o Espírito Santo como a sabedoria não vem de graça. Daí, a Bíblia diz que Estevão era cheio de fé. Fé. A fé não vem do nada. A fé não vem do nada. Nem se apresenta por acaso. A fé não vem do acaso. Eu não nasço cheio de fé. E também não tem como fonte os recursos do próprio ser humano. Não tem como fonte os recursos do ser humano, do próprio ser humano, não. Fé tem fonte. Romanos 10:17 nos diz que a fé vem quando ouvimos a mensagem da palavra de Cristo. Para sermos cheios de fé, é essencial que estejamos constantemente recebendo a palavra do Senhor, nos enchendo dela e nela meditando. A fé não vem por eu me concentrar, ficar numa determinada posição, ficar com o olho fechado e pensar em fé, imaginar coisa. Não! A fé não vem na minha capacidade, eu tenho fé, vou buscar fé aqui dentro, eu vou extrair fé de mim. Não tem fé em você mesmo, sozinho lá dentro, nem no estômago, nem no intestino, nem em lugar nenhum. Fé tem como fonte a palavra de Deus. Ouvir a pregação da palavra, estar em contato com a palavra. Gente que não lê a Bíblia, gente que não vem a culto, que não ouve a palavra de Deus de maneira expositiva, diz, porque tem muita fé. Tem coisa nenhuma, pode ter umas crendices, mas não tem fé bíblica, verdadeira. Fé tem uma fonte. Fé, diz a Bíblia, que ela vem, ela não está, ela vem. Ela vem quando a gente ouve a palavra de Deus. É assim que a fé vem. É assim que podemos ser cheios de fé. O Estevão era cheio de fé por causa disso. A Bíblia também diz que Estevão era cheio da graça, no grego caris. Graça, aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, amabilidade. Esse cara não era só o cara do poder, ele era o cara do amor, da alegria, da doçura, da amabilidade. Às vezes tem gente que se apresenta como o poderoso, mas cadê o amor? Cadê a amabilidade? Cadê a alegria? Quem é cheio de fato do poder de Deus e é cheio da graça vai apresentar essas coisas. Não é o cara da cara fechada, não. Às vezes esses pode ter até algum carisma, mas não tem caráter. Isso pode virar um caos. Graça. Ele era cheio, então, desta graça. E isso era muito nítido na vida dele. A graça fluía, a vida dele era cheia da graça, do favor divino. A graça de Jesus é vista em nós quando a gente tem um relacionamento com o Senhor da graça.
quando a gente é constrangido pela graça, quando a gente reflete na graça. Hoje no nosso GP a gente estava falando um pouquinho sobre isso. Graça. Tudo que vem de Deus é por graça, não é por mérito pessoal. Quando eu estou orando, né, fico compartilhando minhas orações aqui com vocês, né? Mas com frequência eu cito Efésios 2, 8, 9 no meu tempo de agradecimento, de louvor. Eu digo: Deus, obrigado, porque pela graça eu sou salvo por meio da fé. Isso não vem de mim, isso é dom, é presente do Senhor. Não vem de minhas obras para que eu não me glorie. Graça. Quando eu penso na graça, quando eu penso que eu tenho o nome escrito no livro da vida, quando eu penso que minha eternidade vai ser no céu, quando eu penso que eu poderia ir para o inferno, ter minha eternidade lá, e eu vou para o céu, sabe, não é porque eu mereço, é por causa da graça. Essa graça me constrange. Graça. E, enfim, tem todos esses aspectos da graça. Tem graça aquele que reflete na graça, que é alcançado pela graça. Daí o texto bíblico também vai afirmar que Estevão era cheio do poder. Ele tinha graça e poder, que a gente já falou aqui. Esse termo poder, dunamis, entre outras coisas, ele se refere a uma capacitação sobrenatural para realizar milagres. E fica muito clara qual era a fonte do poder e de quem era o poder. Não era um poder humano, o poder da sugestão, o poder da persuasão humana. Não era um poder que vinha do próprio Estevão. A Bíblia diz que o poder era de Deus e fluía por intermédio da vida desse homem, que vivia com Deus e buscava o seu poder. Poder. A gente precisa de todas essas coisas, ter bom testemunho, como ele tinha. A gente precisa ter aquela humildade que ele teve. A gente precisa baixar o nariz. A gente precisa ser servo como ele era. A gente precisa ser cheio de sabedoria, cheio do Espírito quanto ao fruto e quanto aos dons, cheio do Espírito. Cheio. Aqui tinha um homem cheio, aqui tinha um líder cheio. Deus quer que eu e você sejamos gente cheia. O fato de Estevão ser cheio, isso transpareceu não apenas nas obras que ele realizava, mas no rosto dele. A Bíblia diz que o rosto dele parecia como o rosto de um anjo. Essa observação lembra Moisés. Êxodo capítulo 34, versículo 29 diz: ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Ei, quando a gente conversa com Ele, ouve dEle, fala com Ele, está na presença dEle, vai transparecer. Vai transparecer no olhar, no vocabulário, no jeito, nos gestos. Vai transparecer. Quanto mais estivermos com Deus, mais receberemos dEle e a sua glória vai resplandecer em nossa vida. E o desafio é que sejamos cheios. Fiquem em pé.